Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui para ler a fanfic polêmica. E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeira, eu sou músico e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos de cultura pop até comportamento humano, já deixando nítido que se esse vídeo você está vendo apenas na terça-feira foi por conta da minha internet, porque eu estou gravando no dia correto, hein? Porém, às vezes a internet ela não contribui, não é mesmo? Mas vai dar tudo certo, tá todo mundo assistindo esse vídeo na segunda. Talvez perto da meia-noite, talvez, mas saiu na segunda-feira. Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações. Estamos chegando a 17 mil inscritos, então, por favor, divulgue o canal para os seus amiguinhos que gostam de ler fanfic também. E convida eles para ler fanfic polêmica aqui comigo também, porque é muito divertido. Então, sem muita enrolação, vamos lá. Conforme o dia de sábado se aproximava, Jungkook ia se sentindo cada vez mais ansioso. Afinal, ele nunca havia ido para a casa de um amigo com a permissão de seus pais, mesmo que uma pequena mentirinha estivesse envolvida. O que ele deveria levar? Será que eles levariam coisas para comer? Ou será que os pais de Jimin providenciariam comida para eles? Será que sua roupa era apropriada? Será que ele deveria ir de maneira mais despojada? JK ia explodir. Assim que você chegar lá, quero que me ligue pelo celular de sua mãe e me deixe falar com um dos pais dele, entendido? Jonghyun, que estava prestes a sair para ir à igreja, falou com o filho quando este estava terminando de tomar café. Como sempre, o pai dele, bem rigoroso, não é mesmo? Jungkook assentiu imediatamente, recebendo um olhar duro de sua mãe. Ela mostrou-se relutante em deixar o aparelho nas mãos dele, mas quando Junghyun lhe disse que era o mais sensato a se fazer para que eles mantivessem contato, ela aceitou. Já Jeon perguntou-se por que seus pais não lhe davam logo um telefone para que não houvesse situações como aquela. Vou avisar Young-san sobre amanhã. Você a levará para o Parque Central. Eita, ele vai sair com a Solar, né? JK franziu o senho, incomodado com aquela imposição, mas apenas assentiu, visto que se negasse, ele não teria como ir à casa de Jimin naquele dia. O olhar de sua mãe se suavizou com aquela fala e ela continuou a retirar da mesa o que JK não estava utilizando. Parecia que ela também queria a junção das duas famílias. Depois que ele sair, você irá à igreja, mulher? Oxi. Junghyun dirigiu-se à esposa, já parado em frente à porta da cozinha para se retirar. Claro, respondeu e, dito aquilo, o homem deixou a casa. Ele é grosso que nem uma lâmina, não é mesmo? Cachá, cachá, cachá. JK ficou em silêncio enquanto comia, se sentindo totalmente desconfortável naquele ambiente com sua mãe, sozinho. Era como se algo frio lhe envolvesse e ele não pudesse afastá-lo por ter algo lhe impedindo. Algo bem mais forte do que ele. Era diferente de quando estava sozinho com seu pai ou na presença dos dois. Algo na sua mãe era diferente. Eu vou indo, murmurou, sem terminar de comer seu pão por ter sentido o apetite ir embora. O seu telefone? JK olhou para a mãe com os olhinhos brilhando em receio, vendo-a deixar os pratos sujos dentro da pia para pegar o telefone do bolso traseiro da calça, sem lhe olhar, estendendo o aparelho para ele. Se mexer em qualquer coisa, eu vou saber, disse, voltando sua atenção em seguida para os pratos sujos e começando a lavar a louça. JK apenas curvou-se educadamente, seu cérebro não sendo capaz de ignorar o quanto aquilo era formal para um filho e uma mãe. Contudo, ele apenas pegou sua mochila, que estava em cima do sofá da sala, e saiu de casa,
Memorizou o endereço de Jimin e o caminho também memorizado que o Ruivo lhe explicou no dia anterior. E ali, seguindo a rota mental, J.K. não conseguiu evitar voltar a se sentir nervoso. Ele iria para a casa de Jimin. Jimin! Parque Jimin! O garoto que lhe vinha trazendo tantas sensações esquisitas. Sensações que, mesmo que J.K. quisesse compreender, também desejava poder ignorar, já que a pulga atrás de sua orelha insistia em sussurrar que ele não deveria sentir aquilo. Talvez, estando com Jimin durante aquele dia, ele pudesse voltar a abordar as questões que queria ter abordado naquele dia. J.K. não conseguiu mencionar a questão do seu tio e nem aquele homem que encontrara em frente ao mercado naquele outro dia que estava na igreja. Eram coisas que passavam por sua cabeça todos os dias. Ou encontrará, né? E nem aquele homem que encontrará em frente ao mercado naquele outro dia que estava na igreja. Eram coisas que passavam por sua cabeça todos os dias. Tem uma escrita minha, acho que é a Rose, né? Que ela vai se formar professora, alguma coisa assim, e ela sempre me dá umas dicas de como pronunciar, né? Eu tô tentando melhorar, gente. Esse tempo verbal, pra mim, eu não tô acostumado a ler coisas nesse tempo verbal. Principalmente porque não tem um acento, né? Então, eu estou melhorando, né? Sem chances e Quente como o Inferno foram mais fáceis de se ler. É encontrará, né? É que às vezes eu não me ligo do acento. Tudo bem, faz parte. A gente aprende. J.K. notou que havia chegado na casa do amigo quando os prédios, casas e ambientes mudaram totalmente. Admirou a residência de classe alta, deduzindo que Jimin vivia em ótimas condições. Mas ele não trabalhava em uma cafeteria? J.K. se perguntou, recordando depois que ele morava com os pais e que se esses poderiam ter ótimos empregos que lhe permitissem morar em um lugar como aquele. Ele parou em frente à casa número 13 da rua e bateu na porta. Ó, a casa número 13, referências, né? E bateu na porta, tímido, os pés juntos e as mãos também. Em frente a seu tronco, balançando seu corpo para frente e para trás enquanto esperava por uma resposta. Quem abriu a porta foi Jihan. Jihan, pai de Jimin. Amor, tem um garoto muito fofo parado na nossa porta. J.K. sentiu o rosto queimar mais do que já estava queimando e, totalmente envergonhado, abriu a boca para falar quem era. Mas Sanji apareceu ali antes e reconheceu-o imediatamente. Jungkook-shi, entre, você chegou cedo, comentou, gesticulando para que Jeon entrasse. Ele chegou cedo? Será que ele deveria ir embora e voltar depois? Deus, que vergonha. Eu, eu, eu posso ir e voltar depois. O garoto apontou para trás, indicando a porta. No entanto, Sanji negou. Claro que não. Entre, vem, vamos. Acabou pegando a mão do menino e o puxou para dentro da casa, não fechando a porta, pois seu marido ia sair. Cuidado no trabalho, eu te amo, murmurou, dando um selinho no homem que ajeitava a camisa social. Eu também te amo, respondeu e acenou simpático para J.K. Juízo, hein? E saiu da casa. Dion não conseguia evitar observar a forma carinhosa como os pais de Park se despediam e ele comparou com a forma como seu pai deixara a casa mais cedo, apenas perguntando se Jian iria para a igreja sem nem olhar para ela direito. Não havia beijo, não havia uma troca de olhar doce como tinha entre Sanjin e seu marido. E, mesmo que não lhe dissesse a respeito, J.K. sentiu-se um tanto mal. Minha casa é sua casa, querido. A mulher tirou o garoto de seus devaneios, indicando para que J.K. seguisse para dentro do local e explorasse-o. A casa era verdadeiramente enorme, móveis de última geração e alguns até luxuosos, mas não deixando o ambiente aconchegante ir embora. Logo na porta de entrada havia um pequeno corredor que dava para a sala de estar, onde havia uma televisão que deixou J.K.
espantado pelo tamanho e pelas imagens em alta definição, pois estava ligada em um canal de notícias. O sofá era em formato de L e de cor cinza, combinando com um tapete preto e a mesa de centro branca. Nas paredes havia alguns quadros de paisagens decorando o local. Até ali, J.K. já estava vidrado na incrível casa, mas teve que interromper o passeio para falar com Sanji. Desculpa, nona, meus pais me pediram para falar com algum dos pais de mim assim que eu chegasse e eu. J.K. apressou-se, enrolando-se pela timidez enquanto buscava o telefone no bolso e o estendia-o para a mulher. Eles não estão acostumados a te deixar sair de casa? Sanjin perguntou, risonha, pegando o telefone das mãos de Dion de maneira delicada, achando uma graça o jeito do garoto. Claro, querida, com quem falarei? Meu pai, Jingyan, coçou a nuca. Tudo bem. É esse número aqui? Samjin perguntou após mexer um pouco no telefone e indicar o nome na agenda. Mas JK pareceu confuso por não saber realmente. Então Sanji apenas sorriu, relevando e imaginando que o telefone não era dele. Ela ligou e, depois de 4 toques, o homem atendeu. Olá, falo com Jung-yeon? Esperou alguns segundos. Sou Park Sanjin, mãe de Park de Jimin, amigo do seu filho. J.K. engoliu um seco, sentindo-se nervoso por ter aquele nome sendo dito a seu pai. De alguma forma, Dion sabia que não seria bom que seus progenitores soubessem da amizade dele com Jimin. Mas talvez aquilo fosse verdade apenas se eles conhecessem realmente Jimin e soubessem das coisas que compunham o garoto, como a cabeça que pensava totalmente diferente do que Jung-yeon ou Ji-hyun. Ji-yeon. Ele está aqui para fazer um trabalho com o meu filho e alguns outros amigos, continuou, franzindo o senho logo em seguida e ficando alguns segundos em silêncio. Sim? Tudo bem. Boa tarde. E desligou, voltando a sorrir e esfregando e entregando o telefone para J.K. Tudo certo. J.K. guardou o telefone em sua mochila e sorriu para a mulher, bem mais aliviado após ouvir ela se comunicando com seu pai. Aquilo significava que estava tudo bem, certo? Se precisarem de algo, me chamem. Sanji disse simplesmente, piscando para J.K. e indicando a escada caracol com o dedo. Última porta à direita. Jimin deve estar dormindo, mas pode acordá-lo e obrigar a ele a ser produtivo. O garoto riu baixinho e assentiu, curvando-se em educação antes de seguir o caminho indicado por ela, sentindo o estômago se revirar em um nervoso que tornou-se tão comum para ele que nem o surpreendia mais. O garoto suspirou e, quando parou em frente à porta que Sanji dizia ser do filho, engoliu em seco. O que ele tinha que fazer? Bater? Chamar por Itmin e esperar ele abrir? Abrir apenas? Tururu, tururu. Em um lapso nervoso, J.K. abriu a porta. Simplesmente abriu, sem saber exatamente o que levou a não saber como lidar com uma situação simples como aquela. Mas ali estava ele, segurando a maçaneta do quarto do Jimin, dentro do cômodo com os olhos presos no corpo e jogado entre os lençóis na cama. J.K. sentiu que seria capaz de explodir assim que viu que Jimin usava apenas uma bermuda. Seu corpo estava de bruços, as pernas em um 4 enquanto ele estava agarrado a um travesseiro roncando baixinho. Eu durmo exatamente assim. Exatamente assim, de bruços, as pernas em um 4. Eu tenho essa tendência de fazer um 4, dormindo também. E eu não durmo com um travesseiro, eu durmo agarrado num travesseiro. Eu gosto de dormir com o meu corpo retinho, justamente pra coluna também, né? Fazer, ficar reta. Tá. Ele engoliu em seco, tentando desviar o olhar, mas falhando miseravelmente quando Jimin virou na cama e expôs o metal que atravessava seu mamilo. Oh, é verdade, ele tem um piercing no mamilo. Por que era tão difícil não olhar? J.K. coçou a própria garganta, tentando chamar a atenção de Jimin
e rezando mentalmente para que ele tivesse um sono leve e fosse capaz de acordar com aquilo. Entretanto, não serviu para nada além de deixar Dion com mais vergonha ainda da situação. Yang chamou, mas não obteve resposta e apenas assistiu de mim ressonar mais alto em sua cama, no 15º sono. Aish. J.K. tirou a mochila das costas e pousou-a no chão, perto da porta, aproximando-se da cama completamente sem jeito, sentindo a nuca esquentar conforme ele analisava mentalmente a situação em que se encontrava. Deus, aquilo era tão constrangedor. E pior de tudo era que os olhos de J.K. não conseguiam sair do peitoral de Jimin, assistindo à forma como o metal reluzia à luz do sol e dava um ar diferente ao corpo do garoto. Meu Deus, J.K., por que você está reparando no corpo de um homem? Olha, não tem problema. Tipo, assim, só de você estar reparando em corpo de uma pessoa não quer dizer que, sei lá, você. Tipo. Como posso dizer o mais óbvio? Tipo, isso não quer dizer nada, sabe? Tipo, a galera falando porque ele é gay. Uai, mas um homem não pode elogiar um outro corpo de um homem sendo hétero, tá ligado? Tipo, não tendo masculinidade frágil, né? Tem muita gente que tem vergonha por ter a masculinidade frágil, mas é nada a ver isso, sabe? Tipo, é tipo, sei lá, um amigo meu tá se vestindo legal, falou, pô, tu tá mó bonito, mano. Sabe? Isso é um preconceito que ele tem, né? J.K. coçou a nuca e respirou fundo antes de tentar chamá-lo novamente. Jimin Yang. O ruivo se mexeu na cama com mais intensidade, bocejando e, finalmente, despertando. Ele piscou lentamente, seu cérebro sendo reativado aos poucos. E, quando seus olhos encontraram J.K., Jimin achou que ainda estava em um sonho. Seu cérebro resolvera lhe torturar das piores maneiras possíveis. Então, achando realmente ainda estar dormindo, Jimin choramingou e tampou o rosto com um travesseiro, querendo gritar contra este, mas parando ao ouvir as palavras do mais novo. Yang, isso está realmente sendo constrangedor para mim, porque eu fui o primeiro a chegar e você ainda está dormindo. Jimin tirou o travesseiro do rosto. JK? É realmente você? JK franziu o senho um tanto perdido. Sim. Foi a vez de Jimin de corar. Ele sentou-se rapidamente na cama, quase batendo sua cabeça contra a de JK, que estava um pouco inclinado sobre ele para sacudi-lo caso precisasse. Jimin olhou em volta, finalmente se tocando de que era sábado e seus amigos iriam para sua casa para bolarem as ideias para o festival de primavera. Que horas são? Perguntou, um tanto desnorteado por ter acabado de abrir os olhos e ter se deparado com J.K. ali. Era muita beleza para o primeiro segundo do dia. Primeiro segundo do dia. 10, eu acho. J.K. coçou a parte de trás da cabeça, engolindo em seco conforme seus olhos seguiram o mamilo de Jimin que eriçou-se quando o vento bateu ali. Quem deixou a janela aberta? Jimin assentiu, espreguiçando-se e fazendo com que J.K. se afastasse da cama, um tanto desnorteado, assim como Jimin ficara, fi- ficara alguns segundos antes, o corpo de Park, seminu, sobre a luz do sol. Por que aquilo era tão bonito? Porque você gosta dele, você sente atração física, né, mano? Duh. J.K. sentiu que ia explodir. De verdade. Que diabos de pensamentos eram aqueles? Por que veio tão cedo? Jungkook perguntou, sua voz soando mais rouca do que o normal enquanto ele se levantava. Vou fazer minha voz rouca, peraí. Por que veio tão cedo? Jungkook. Por que veio tão cedo, Jungkook? Não vai fazer certo. Por que veio tão cedo?
Jungkook perguntou, sua voz suando mais rouca do que o normal enquanto ele se levantava. Park não notara a forma como JK ficou sem jeito com seu corpo por ainda estar um tanto adormecido. Era demais para ele raciocinar em seus primeiros momentos do dia. É que eu não sabia que horas deveria vir, então respirou fundo e engoliu em seco, buscando controlar a própria fala. Preferi prevenir. Bom garoto. Jimin brincou, um tanto risonho, pegando sua camisa jogada no chão e vestindo-a. Coçou os olhos e indicou o banheiro com um dedo. Vou usar o banheiro rapidinho. Fique à vontade. JK não teve tempo de responder, pois Jimin adentrara o banheiro para fazer suas higienes matinais. E, e Jeon ficou ali, parado no meio do quarto, balançando-se sobre seus pés enquanto olhava em volta. O quarto estava um tanto bagunçado, mas JK notou que era super decorado com coisas que diziam a respeito de Jimin. Alguns CDs preenchiam a prateleira ao lado de um aparelho de som enorme e, do outro lado destes, havia um pôster enorme que JK deduziu ser de algum filme. Um filme estranho, pois havia uma mulher verde, um homem vestido com uma roupa colada segurando um escudo e um cara de armadura de ferro, e mais algumas pessoas vestidas de maneira esquisita. No entanto, era um pôster bonito. Ah, era da Guerra Civil. Guerra Civil. Capitão América e Iron Man. Do lado da porta havia um mural de fotos e, impulsivamente, J.K. se aproximou para olhar. Eram muitas fotos de Jimin com seus pais. Havia fotos dele na neve, em locais ensolarados ou até mesmo no quintal da casa da família. J.K. não conseguiu não reparar nas feições delicadas de Jimin e na cor diferente de seu cabelo. Ele tinha os fios marrons e sorrisos divertidos em todas as fotos, e John passou seus olhinhos por todos os detalhes do rosto dele, apreciando a beleza daquele sorriso. Seus olhos ficavam pequenos e era, inegavelmente, lindo. Eu tenho que revelar as fotos que tenho com os meninos para colar aí. JK deu um pulo, assustando-se com a voz de Jimin e virou-se para ele, os olhos arregalados. Calma, Jungkook. Jimin riu, finalmente tocando-se de que JK estava ali em seu quarto. JK estava em seu quarto e eles estavam sozinhos. Uou! Me lembra muito Sem Chances, porque toda hora o JK tava na casa do Jimin também. E eles conversando lá no quarto, tentando descobrir pistas do que estava acontecendo com eles. É bem nostálgico essa parte, não é mesmo? Tá. O Ruivo é engolinho seco. Quer descer ou prefere ficar aqui em cima? Coçou a nuca. Podemos ficar aqui pra não atrapalhar sua mãe. Gaguejou, chegando na mesma conclusão que de mim. Afinal, o que tinha de mais? Eram apenas dois amigos que estavam sozinhos em um quarto. Não haveria nada de mais se esses dois amigos não se sentissem estranhos quando estivessem juntos. Fosse sozinhos ou não, entretanto, sozinhos era diferente. Jungkook inevitavelmente lembrou-se daquele momento que tiveram e suspirou baixinho, sentindo seu corpo esquentar e seu cérebro se questionar como seria ter aquilo de novo. Ter o toque de mim foi bom e JK queria mais. Era apenas difícil para ele admitir ou entender. Claro, os meninos devem chegar daqui a pouco, Jimin murmurou em resposta, sentando-se na cama novamente. Senta aí, vamos conversar. Tem algo a mais que queira saber e que não conseguiu me falar naquele dia? Jinkei respirou fundo, sentando-se na cama, de frente para de mim, as pernas cruzadas. Sim, na verdade. Começou a brincar com suas mãos, sem conseguir manter os olhos fixos em de mim por muito tempo. Sobre o meu admirador. O mais velho se ajeitou na cama, focando nas palavras do outro.
Fodeu. Ele é um garoto? Sim, aparentemente. Jimmy prensou os lábios, pensando no que dizer, vendo que JK não sabia como continuar aquela conversa. Você se sente incomodado com isso? JK parou e pensou. Não, ele não se sentia incomodado. Era outra sensação. Era incompreensão. Ele não entendia o que fazia aquele garoto gostar de si. Por que ele não se sentia daquela maneira por uma menina? Por uma amiga dele? Alguém que ele conhecia ou uma menina? Por mais que JK tivesse ouvido muitas palavras de mim a respeito daquele assunto, era difícil para si. Não era fácil digerir todas as informações de uma vez, principalmente para alguém criado como JK fora criado. Não é incômodo, começou, sentindo as bochechas esquentarem com o olhar fixo de mim em si. É mais uma incompreensão. Não entende por que ele se sente dessa maneira por você? Perguntou, incentivando o outro. Quando JK confirmou com um aceno de cabeça, o ruivo prosseguiu. Como eu lhe disse antes, você nunca escolheu por quem vai se sentir dessa forma. É tudo não programado. Pode acontecer em segundo ou em um ano. Pode ser um conhecido, um melhor amigo ou um desconhecido. Pode ser um homem ou uma mulher. JK abriu bem os olhos, sentindo o coração acelerar de maneira estranha quando Jimin ajeitou-se mais perto dele. Ele pode só estar tendo interesse leve em você. Como posso dizer? Ele pode estar interessado só em trocar beijinhos com você, entende? Finalizou a frase com um sorriso nos lábios, achando a reação de JK extremamente fofa. O mais novo corou e riu sem graça, desviando o olhar para as próprias mãos. Ou ele pode estar realmente apaixonado, mas você só vai descobrir se tentar algo com ele. JK arregalou os olhos, erguendo-os para de mim. Você não tem nenhum interesse nele? Perguntou, um tanto mais sério do que antes. Ele é bonito, respondeu com um tanto de dificuldade, perguntando-se mentalmente se era errado achar outro homem bonito mesmo não tendo interesse nele. Não. Isso. Eu toda hora tô elogiando os membros do BTS e JK, não tem problema, cara. Se a pessoa é bonita, fala, qual o problema? Às vezes o dia da pessoa tá tão merda que um elogio muda tudo, não é mesmo? Independente do sexo da pessoa. Hum, mas o outro interrompeu. Jungkook, não tem problema achar outro homem bonito mesmo não gostando dele. Jimin riu baixo e JK assustou-se, chegando a pensar que Park lia mentes. Isso acontece apenas com homens de heterossexualidade frágil ou masculinidade frágil, como preferir. Vendo a careta confusa de JK, Jim explicou. Homens que têm a heterossexualidade frágil gostam de mulheres, mas acham que qualquer comentário ou interação com outro homem o faz parecer gay, como se fosse algo ruim. Isso é bobeira. Jimmy sorriu. Sim, é. Como se diz alguém é hétero ou gay? JK não conseguiu se lembrar do termo por não ouvir a palavra constantemente. Sexualidade, respondeu. Porém, é um termo bem relativo e muito extenso. Não poderia te explicar tudo de uma vez. Na verdade, eu acredito que este termo e essas denominações existem apenas porque vivemos em uma sociedade totalmente sexo-normativa. Eu acho que entendi, murmurou pensativo. Até porque ele, mais que muita gente, sabia o quanto as pessoas poderiam não aceitar aquilo. Seus pais não aceitavam enquanto ele buscava aceitar e compreender. Gay, hétero, disse mais para si, pensativo. Bissexual, pansexual, assexual, demissexual, greysexual, litossexual. Jimin listou algumas, vendo os olhos de JK se arregalarem conforme ele falava. É muita coisa, exclamou assustado, acabando por rir junto a de mim.
O que é assexual? Pessoas que não sentem atração sexual, explicou, vendo as feições de JK tornarem-se menos confusas. Que estranho. JK coçou a nuca. Quer dizer, todos sentimos em algum momento da vida, não? Não cabe você dizer o que é estranho, normal ou não estranho e não normal, Jungkook. Quando você não sente aquilo, não cabe a você julgar. Jimin explicou sem soar rude. Jung corou. Desculpa. Não, não, exclamou, agarrando as mãos do outro por um impulso, preocupado com a possibilidade dele ter achado que o mais velho estava dando-lhe um sermão. Não é uma bronca nem nada, Sangue. Estou apenas lhe explicando. JK assentiu, sentindo a pele se arrepiar com o contato repentino que teve com o outro. Seu cérebro ponderou afastar-se mais. Ele não queria. Então, deixou suas mãos ali, apreciando a forma como o dedão de Jimin acariciou as costas de sua mão direita, buscando tranquilizá-lo. E você é? Nossa, olha, ele teve coragem de perguntar. JK iniciou a pergunta, mesmo já tendo em mente o que Jimin era. Parque Jimin, prazer, brincou, apertando as mãos de JK quando este riu, expondo os dentinhos salientes. Tão lindo. Não, Yang, eu sou gay, Jungkook. Achava que você já sabia, respondeu, umedecendo os lábios quando lançou um olhar rápido para as mãos juntas. Será que... Meu Deus, será que eles vão se beijar? Em um impulso, Jimin entrelaçou os dedos lentamente com os de Jeon, vendo este observar os seus movimentos com os olhos atentos e o sorriso diminuindo aos poucos. Jimin pensou em afastar as mãos, visto que achou que JK estava incomodado. No entanto, Jeon teve outro reflexo. Ele apertou mais os dedos de Jimin contra os seus, tomando a cabeça levemente para o lado, curioso e apreciando a sensação quente em seu peito e os arrepios que subiram por sua espinha. Jimin engoliu em seco quando viu um mínimo sorriso surgir nos lábios de JK enquanto ele mexia as mãos para o lado. As minhas mãos são bem maiores que as suas, Yang. Jimin fingiu estar ofendido. Está falando que as minhas mãos são pequenas, JK? Jeon riu alto, abanando a cabeça. São fofas, Jimin. Olha o respeito, criança. É de mim e Yang. Fingiu dar uma bronca no outro, acabando por não se conter e rir junto ao outro. Seu sorriso também é fofo. JK parou de rir aos poucos e teve as bochechas tornando-se de cor escarlate com as palavras do mais velho. Na verdade, ele recordou-se de um pensamento que teve quando descobriu que Lee Jeno era seu admirador. Será que de mim também ele achava atraente? Afinal, ele era um homem que gostava de outros homens, então devia ter uma opção formada, certo? Eita. Young, JK chamou, apertando as mãos do outro em reflexo. Quando teve os olhos de Jimin em si novamente, ele quis explodir de vergonha. Você gosta de homens, então não conseguiu finalizar. Extremamente envergonhado. Sim, Jimin prendeu o sorriso. O que tem? Eu sou bonito? Mesmo surpreso com a pergunta, Jimin quis gritar que Jeon JK era o garoto mais bonito do mundo. Ele quis dizer que cada traço dele era perfeito de seu jeito, que o brilho curioso que ele tinha no olhar era a coisa mais fofa do mundo, que seus lábios eram de um rosado extremamente atraente e que ele queria beijá-los até que os dois ficassem sem... É sim, lindo. Meu Deus. Eles têm uma tensão de outro mundo, né? Dá pra perceber só pela escrita da autora, não é mesmo? É coisa de louco. JK não soube o que responder, mas sua reação foi o suficiente para Jimin ter um fogo de esperança se acender em seu peito após pensar na possibilidade de que ele se sentia da mesma maneira que si. Nem que fosse um pouco, porque Deus, a forma como ele engoliu em seco e corou mais do que antes, desviando o olhar e rindo sem graça, foi o estopim para de mim. E eu?
O ruivo perguntou, buscando aproveitar-se um pouco mais da situação. Eu sou bonito. Eu sou bonito? Opa, a entonação, né? Eu sou bonito? O mais novo arregalou os olhos, um tanto surpreso pela pergunta do outro. Entretanto, o comentário que de mim fizera antes surgira em sua mente. Surgira, né? Porque tá no passado. Não tinha problema ser um homem hétero e elogiar os outros homens. E não era novidade para o próprio JK o quanto ele já havia reparado em Jimin. Sim, Yang, você é bem bonito. Jimin quis gritar de felicidade. Um ponto para ele. O que você mais gosta de mim? Não se conteve e perguntou, extremamente curioso para saber até onde o moreno iria. Como assim? John perguntou um tanto confuso. Por exemplo, eu gosto muito de seus dentinhos, acho eles fofos. Jimmy começou, assistindo J.K. se remexer na cama, envergonhado com a situação. Seus olhos também são muito bonitos e... Parou de falar, os olhos correndo pelos detalhes do rosto de J.K. Eu tô ficando envergonhado lendo esse capítulo. Na moral. O nome desse capítulo vai ser Estou muito envergonhado, lendo fanfic polemic. É isso. E a galera só vai tipo. Porque o Roberto tá envergonhado. E aí eles vão clicar no vídeo para assistir. É tudo um bait, não é mesmo? Bait do bait do bait do bait do bait do bait do bait. Mas é isso. Fazer o quê, né? Tenho que trabalhar, tenho que chamar a atenção das pessoas. Então. É isso. Ah, fiquei envergonhado pelo de mim. Acho que vai ser esse o nome do capítulo. É isso. Tá. Eu já li. Tá. Dion fitou o outro, engolindo em seco por sentir aquelas coisas estranhas no estômago de novo. Seus lábios se franziram e ele quis se contorcer em agonia na cama quando os olhos de Jimin não deixaram seu rosto, mas suas palavras deixaram de sair por seus lábios. Ora, de que queria ouvir mais. E incentivou seus lábios, tremendo quando os olhos de Jimin pousaram ali, porque ele estava olhando para sua boca. Em um reflexo, J.K. fitou a de Jimin. Eram cheinhos e a cor era bonita. Eram lábios avermelhados e pareciam muito macios. Dion suspirou baixinho, questionando-se mentalmente o motivo dele gostar tanto de fitar aquele local do rosto do outro. Por que era tão bom de olhar? Eu gosto da sua boca. Não, mas eu acabei não quebrando o dente. Foi só o choque da batida, sabe? JK imediatamente soltou as mãos de Jimin, virando-se para a porta do quarto, um tanto assustado por ter ouvido vozes quando estava tão focado em algo. Era o resto do grupo que adentrara o quarto de Jimin meio às risadas pela história de Hosuke sobre como ele achava que tinha quebrado um dente. Ah, ok. Então ali na parte era não, mas eu não acabei quebrando. Não, mas eu acabei não quebrando o dente. Foi só um choque da batida, sabe? Como sempre, o Rosuke atrapalhando todo o rolê, né? Pelo amor de Deus. Eu vou dar um. Eu vou quebrar esse dente do J-Hope daqui a pouco. Tanto que ele tá atrapalhando o rolo dos Jikook aqui. No entanto, Dion mal conseguiu raciocinar e cumprimentá-los direito, ainda perturbado com aquele maldito pensamento. Deus, como a boca dele é bonita. E mudou o cenário. Agora chegou os atrapalhão, né? Ô, JK, se tu tivesse chegado 1 hora antes, essa cama e esse quarto iriam ser muito pequenos para os dois, não é mesmo? 5 minutos não foram suficientes para JK tirar a imagem da boca de Jimin de sua mente. Nem 10, nem 15. E, depois de 20 minutos, JK quis gritar. Ele estava ouvindo Yona, Jimin e Hosuke fazendo contas em um caderno lotado de notas fiscais e anotações enquanto Taehan pesquisava algo no computador de Jimin. JK estava bem excluído, sem ter ideia de que números eram aqueles, mais deduzindo que eram as economias do grupo para a viagem que queriam fazer. Deveria ser legal viajar, principalmente se fosse acompanhado de um grupo como aquele. Jungkook, me ajuda a trazer comida para todos aqui em cima? Taehan chamou pelo mais novo, levantando-se da cadeira e espreguiçando-se antes de indicar a porta com a mão. JK assentiu.
pronto para fazer algo que o tirasse daquele tédio que o deixava completamente perdido por fazer com que ele pensasse demais na imagem da boca de parque de mim. Dion sacudiu a cabeça e acompanhou o ruivo para a cozinha, comentando sobre seu cabelo no caminho. Ficou muito legal seu cabelo, Yang. Terra sorriu. Obrigado, Jungkook. Nunca pensou em pintar o seu? É. Os pais dele cortam o cabelo dele careca na hora, não é mesmo? Meus seres humanos. Né, seres humanos? O JK ia morrer, o pai dele ia cortar o cabelo nele, ia bater muito nele. Quando chegaram na cozinha, J.K. virou-se para o mais velho para negar com a cabeça, um tanto perturbado com a ideia de fazer uma mudança grande como aquela. Parando para pensar naquele momento, deveria ser interessante colocar uma cor viva no cabelo ou apenas mudar para outro tom da mesma cor. Mas não era legal que John poderia decidir não era algo que John poderia decidir sozinho. Ele teria que pedir a seus pais e estes com certeza não deixariam. É bem legal, aconselho, mas cuidado porque vicia. Quando pintamos uma vez, nunca paramos. Gesticulou exageradamente antes de abrir a geladeira. Temos quinti e muito arroz. O suficiente para todos? Sim, com certeza. Terran removeu os itens da geladeira, colocando-os sobre o balcão da pia. Pegue uma panela, por favor, ali no armário esquerdo, em cima da pia. J.K. assentiu e fez o que lhe foi dito enquanto Kim ainda tirava algumas coisas da geladeira para complementar o almoço do grupo. Dion colocou 2 panelas sobre o fogo elétrico e, enquanto aguardava as ações de Terran, observou-o discretamente, vendo aquelas marcas no pescoço dele, as mesmas que viram um dia antes do dia da lavagem de carros. Será que havia sido o irmão mais velho do menino? Vendo que estávamos sozinhos na cozinha, J.K. resolveu perguntar: Yang, o que são essas marcas no seu pescoço? Deu uma pausa no meio da frase, receoso em invadir um espaço que não tivesse nada a ver consigo. Terran franziu o senho, tendo esquecido que ainda haviam marcas em sua pele feito por Iona de alguns dias antes. Entretanto, riu baixo quando lembrou destas e virou-se para J.K., achando que o menino estava zombando de si, mas parando ao ver que ele parecia estar realmente curioso. Ele não sabia o que era um chupão? É um chupão, foi direto. J.K. franziu o senho. Foi seu irmão quem fez? Para lhe machucar, nossa, muito inocente. Terran arregalou os olhos e parou de entornar o quente na panela para focar-se mais naquela conversa estranha. Não, riu alto, deixando J.K. mais perdido ainda. Deus que me livre, Jungkook. Recuperou-se. Opa, meu computador está descarregando. Recuperou-se aos poucos, se tocando de que seria ele quem explicaria aquilo para o mais novo. Um chupão é feito por outra pessoa em um momento romântico ou sexual, Saeng. É quando a pessoa chupa uma parte da sua pele. Oh, que sexy. Oh. J.K. arregalou os olhos, abrindo a boca por ter sido totalmente pego de surpresa. Ele assistiu o ruivo sorrir e voltar a esquentar a comida, sem saber o que dizer depois de ter um baque daqueles. Então as pessoas gostavam de serem marcadas daquela maneira? Por quê? Era bom? J.K. franziu a testa, observando a marca que quase sumia na pele de Terran, mas ainda tinha alguns tons avermelhados e arroxeados visíveis. Era como machucado. Opa, li tudo errado, tá. Mas tinha alguns tons avermelhados e arroxeados visíveis. Era como machucado, então por que as pessoas gostavam? Não doía? Foi um homem ou uma mulher? Quando viu, a pergunta já havia escapado de seus lábios pelo efeito que a conversa de mais cedo com Jimin surtirá em seu cérebro. A sexualidade era um assunto muito incompreendido, entretanto admirado pelo cérebro de J.K. Ele achava tudo, de certa forma, fascinante, mesmo sem saber que se sentia de tal maneira. Ele buscava compreender mais e, ali, quando vira a oportunidade de entrar em tal assunto com alguém que queria ter mais intimidade, não aguentou. Uma mulher respondeu doce, deixando o quentinho no fogo, indo colocar o arroz no micro-ondas, mas poderia ter sido um homem.
Você é bissexual? Perguntou, forçando-se a lembrar do que aquele termo significava antes de perguntar. Não, o ruivo sorriu, virando-se para J.K. Sou pansexual. E interrompemos nossa programação para um comunicado urgente. Eu preciso pegar o meu carregador do notebook, só um instante. Ok, depois de problemas técnicos, estamos de volta. Realmente, por ter deixado meu computador descarregar, deu uma travadinha aqui. Aí eu achei que eu até tinha perdido o arquivo do vídeo porque eu não consegui encerrar a gravação, mas tudo deu certo e eu não perdi ela. Ufa, né? Porque senão vocês teriam que ouvir o meu áudio com o áudio do celular e não iria ser legal, não é mesmo? Ok. Então, o Terra falou pro JK que é pansexual e vamos continuar daqui. Vendo a careta de JK. Opa! Vendo a careta de JK permanecer um tanto confusa, Terran respondeu: O prefixo pan vem do grego e se refere a tudo. Isso quer dizer que eu posso me sentir atraído por qualquer pessoa, não importa a identidade de gênero. E não é o mesmo que bissexual? JK estava plenamente confuso e visivelmente interessado. Você é fofo, murmurou, arrancando uma risada tímida de Dion antes de continuar. E não, um pansexual se atrai também por pessoas que não se encaixam na binária homem e mulher. Isso existe? JK arregalou os olhos, seu cérebro travando com aquela informação. Você não faz ideia, Jungkook. Piscou, virando-se para o micro-ondas ao ouvir este apitar. Me ajuda a montar os pratos? JK ajudou Taehan a montar os 5 pratos, perguntando o motivo de Namjoon não estar ali enquanto fazia. O Queen lhe respondeu que o professor tinha uma reunião com o diretor e outros professores a respeito do festival de primavera porque estava tudo em cima da hora. Quando os dois voltaram para o quarto, Hosuke estava pulando na cama de Jimin, extremamente feliz. Gente! Gritou para os dois mais novos. Tive uma ideia. Conte! Taehan quem respondeu, colocando a bandeja que segurava sobre a cômoda de Jimin, enquanto JK colocava a que carregava na escrivaninha que carregava o computador. Uma barraca do beijo secreta. JK tropeçou. Não por ser desastrado, porque ele não era, mas por ouvir a palavra beijo e, imediatamente, ter a imagem dos lábios de Jimin em sua cabeça. Eita! Tá tudo bem, Saeng? Yona perguntou, preocupada por ter visto o menino quase bater o pé na quina da cama. Jimin segurou o braço de Jeon, ajudando-o a sentar na cadeira por perceber o menino um tanto desnorteado por causa daquela quase queda, ou ele achava que era por causa da quase queda. Depois disso, Jimin sentou-se na ponta da cama, bem ao lado de JK, fazendo com que o menino prensasse os lábios, preocupado com o rumo que seus pensamentos passavam a levar. Como assim secreta? O Queen perguntou, confuso, se sentando ao lado de Yona depois de pegar o seu prato de comida. Ninguém vai saber quem está beijando, Jimin começou. Vai ter um menino e uma menina, certo? Mas eles vão estar em caixas que não permite que as pessoas vejam quem são. E para entrar na caixa, é preciso colocar venda, mas o garoto e a garota que já estão dentro da caixa não terão vendas, mas também não poderão rejeitar a pessoa que entrou. JK engoliu em seco, fitando as próprias mãos, sem saber o motivo de estar tão nervoso com aquele assunto e com a voz de Jimin explicando-o. Eu achei genial, Yona exclamou, realmente animada com a ideia. Então precisamos de alguns voluntários porque também não podemos deixar as mesmas pessoas durante o evento todo ali dentro. Taehan, que até então parecia distraído com sua comida, comentou: Sim. Hosuke murmurou, anotando tudo no celular. Eu acho que o Kai iria. Com certeza. Jimin prendeu o riso. Ao ouvir o nome daquele menino que JK não pusera olhos durante semanas, por sequer notá-lo no ambiente, JK sentiu-se mais estranho. Lembrou-se de quando viu Jimin saindo da casa do garoto e, novamente, se questionou sobre a relação que eles dois tinham. Desde aqueles dias, ninguém mais comentara
não comentará sobre os dois e J.K. também não se recordou-se do assunto. Entretanto, aquilo aconteceu naquele momento e J.K. sentiu-se agoniado. E as meninas? Yona perguntou. Podemos perguntar para Lee Ji-eon. Hosuke sugeriu, recebendo um aceno em concordância de Jimin. Por não saberem que será ela, pode ser que ela aceite. Podemos colocar a Sana também, Taehan sugeriu, lembrando-se de algumas garotas que pareciam empolgadas o suficiente para participar de algo como aquilo. E a Jeon-hyun, eu acho que ela namora, Yona comentou, parecendo pensativa. Não me lembro bem, mas melhor não incluirmos elas. A Yeri, talvez? Eu diria que ela parece alguém que aceitaria. Jimin sugeriu, virando-se para olhar J.K. rapidamente. Franziu o senho quando viu este completamente corado, fitando as próprias mãos. E os meninos? Imediatamente e inconscientemente, J.K. ergueu a cabeça. Eu até poderia, mas Taehan começou, mas Yona interrompeu. Além do Kai, pode ser você de mim. Aquela fala deveria apenas complementar a curiosidade de J.K. a respeito da tal barraca do beijo e de como seus amigos pareciam super tranquilos com a ideia de beijar muitas bocas. Entretanto, imaginar de mim sendo uma daquelas pessoas que beijaria muitas outras incomodou J.K. Eu sou gay, caso vocês tenham se esquecido. Jimin zombou, rindo baixo quando viu os amigos acenarem, parecendo lembrar-se daquele fato. Não quero beijar meninas. Vai você, Taehan. Imediatamente, os olhares de Jimin e Hosuke caíram em Yona, que tentou não mostrar-se incomodada com a situação, mas falhou miseravelmente ao engolir em seco e buscar concentrar-se em brincar com a sua comida. J.K. não entendeu nada enquanto Jimin e Hosuke se martirizavam para entender o que acontecia com aqueles dois. Pode ser. O Kim deu de ombros. Chama o Jackson também. Ele pega todo mundo e tem fama de boca boa de beijar. Ele vai topar, tenho certeza. Ou seja, tem todo o K-pop todo. Tem ITZY, tem o Jackson Young. Tem de tudo aqui, né? Hosuke acrescentou enquanto anotava o resto em seu celular. Quem vai se encarregar de falar com o diretor? Eu posso ir. Ele gosta de mim. Taehan se ofereceu. Jimin, você pode falar com os alunos que mencionamos? O ruivo assentiu, ainda pensando no garoto a seu lado quando deixou as seguintes palavras saírem por seus lábios. J.K. vai comigo e me ajuda a convencer eles. O mais novo, que havia pego sua comida para tentar mudar o rumo de seus pensamentos, fitou de mim assustado. Eu? Senhoras, você tá com a gente, tem que ajudar. Piscou. J.K. corou. Tudo bem. Não soube negar. Você vai participar de Ankuka? Hosuke perguntou. Para beijar uma das pessoas mencionadas? Riu, malicioso. J.K. prontamente abanou a cabeça. Não posso. Por que não poderia? Yona, que até então ficara em um silêncio esquisito, brincou. É só que nunca gesticulou, extremamente envergonhado. Afinal, como dizer que nunca havia beijado ninguém para pessoas que se mostravam tão tranquilas com a ideia de beijar muitas bocas em uma brincadeira? Aquilo mostrava que todos ali já estavam trocados muitas bitoquinhas e J.K. nada. Nunca beijou? Yona chutou nada surpresa. Temos uma boca virgem entre nós, Hosuke gritou, abanando os braços exageradamente para mostrar sua empolgação. Isso é raro demais em nossa idade. J.K. deixou sua comida de lado e passou as mãos pelo rosto em uma tentativa falha de amenizar a vermelhidão que provavelmente estava ali. O moreno suspirou e, inconscientemente, seus olhos voaram para de mim, que estava quieto. O ruivo lhe encarava com uma sobrancelha arqueada, parecendo pensar em algo, e J.K. questionou-se se ele estava criticando-o por nunca ter beijado. Não havia grande problema naquilo, certo? Dion realmente não sabia. E ele também não sabia que, naquele momento, Jimin estava ponderando a possibilidade de bolar um plano para fazer J.K. participar daquela barraca do beijo secreta no único momento que Jimin fosse entrar em uma das caixas dos participantes.
Era uma má ideia? Não, vai que é tua. Opa, bom, eu não sei, na real, porque será que é uma forçação? Não sei dizer. Quem sabe? O que os olhos não veem, o coração não sente. Hahaha, não é? E aí, o que vocês acharam do capítulo, galera? O que vocês acharam? O que vocês acharam? Acho que nos comentários, hein? Acho que nos comentários. Quero saber a opinião de vocês. Foi um ótimo capítulo, foi bem longo, né? Foi bem extenso, teve bastante desenvolvimento. Então estou empolgado por o capítulo da semana que vem. Eu vou só ler um hoje, porque eu quero que dê tempo de postar. Eu quero postar isso na segunda, e se eu ler dois, eu acho que não vai dar, por causa da edição. Mas semana que vem voltamos com a nossa programação normal de 2 capítulos, tá bom? Eu adorei esse capítulo, adorei o desenvolvimento, né? A química entre os dois, incrível, né? E também esse desenvolvimento das questões sexuais, né? O termo de sexualidade e tudo isso, não é mesmo? Então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do capítulo e não esqueçam de usar a hashtag, viu? Então muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e vejo vocês semana que vem com mais um capítulo de polêmica aqui no canal. Beleza? Então muito obrigado e falou, tchau!